O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que seu silêncio sobre a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a corte é motivado pela prudência de manter distância de um assunto politicamente controvertido e que ainda não foi definido pelo Senado. Em nota, o ministro afirmou que, abre aspas, meu silêncio deriva de prudente distância de um assunto politicamente controvertido, ainda em apreciação no Senado Federal. No momento próprio, após a legítima deliberação das senadoras e dos senadores, poderei me manifestar se for cabível. Fecha aspas. A fala aconteceu porque jornalistas estavam perguntando o tempo todo ao gabinete sobre a escolha do presidente Lula para a vaga aberta no Supremo, depois da aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Ana Paula Henkel, sua avaliação sobre o que disse Flávio Dino. Prudência. É piada isso, Daniel. Prudência de manter distância de um assunto politicamente controvertido. Bom, a última coisa que o Flávio Dino faz é manter prudência, ter prudência e manter distância de assuntos politicamente políticos. Ponto. Assuntos políticos. Assuntos políticos que interessam o presidente Lula e o atual executivo, ele coloca o dedo, ele coloca a mão, porque ele assim como o Messias, ele é um soldadinho de luxo do petismo, do Lula, do seu presidente, né? Do presidente Lula, o presidente deles. Então, não tem nada de prudência em manter distância, muito pelo contrário. Ele apenas seguiu um rito, talvez para deixar, né, estabelecido, não, olha aqui, eu disse que eu ia manter prudência. Mas não, ele não faz o que ele fala, ele não coloca as suas ações onde as palavras estão. A última coisa que Flávio Dino faz e tem é prudência e manter distância de assuntos políticos. Se for para ajudar Lula, beneficiar Lula, se é constitucional ou não, ele não está nem aí, Daniel. Se for para prejudicar Bolsonaro, o capital político do Bolsonaro, a direita no Brasil, ele coloca o dedo pesado dele ali. Diga, Silvio. Olha, a Ana está corretíssima. Prudência e Flávio Dino na mesma frase não tem nenhum sentido, né? Acho que o brasileiro todo já sabe. Essa indicação do Jorge Messias, ela é muito delicada para o consórcio de poder PT-STF. Por quê? Porque o Senado já tinha um nome assegurado para essa vaga. Aliás, ninguém contava com essa vaga, uma vaga do ministro Luiz Roberto Barroso numa aposentadoria precoce. A partir de então, o Senado tem a certeza que o senador Rodrigo Pacheco se tornaria ministro do STF. Isso era algo até meio combinado, tanto que Gilmar Mendes, o decano da corte, deu entrevistas dizendo que Rodrigo Pacheco era um quadro pronto para a Suprema Corte. Ocorre que o Palácio do Planalto, ou seja, Lula da Silva, escolhe um soldado do PT para o Supremo Tribunal Federal, o Lula já fazendo cálculo político, que é só aquilo que ele faz. Começa a imaginar que ele não tem base, que o PT não tem militância, que o PT não tem base política hoje, nem prefeitos, talvez não tenha governadores, talvez não faça uma maioria no Congresso Nacional, ele escolhe continuar governando pela toga se for reeleito, ou então criar entraves para investigações futuras em relação ao PT. Vamos mandar para lá o soldado Jorge Messias, o Bessias. E aí entra em rota de choque com o Davi Alcolumbre, que é muito próximo do Rodrigo Pacheco. Vamos recordar aqui que os dois trocaram de cadeira o tempo inteiro. Pacheco saía, entrava Alcolumbre e vice-versa. Portanto, o jogo já estava jogado. E aí o presidente Lula resolve peitar o Senado. Davi Alcolumbre marca uma data, como quem quisesse dizer, ou você entrega o Pix, ou você entrega o cheque, ou você entrega a fatura, e isso, não sei, Lauro Jardim hoje no jornal o Globo diz que envolve a presidência do Banco do Brasil, outros colunistas já disseram que envolve autarquias, cargos em estados e muitas emendas parlamentares para que Davi Alcolumbre chegue em 2026 com muito
capital político na mão. Vamos aguardar. Marcou a data. Inicialmente, quando se marca a data é porque o jogo está jogado, até porque o último nome barrado, aliás, o único nome barrado, junto dele outros aconteceram, mas o nome barrado ao STF remete ao século XIX, é o Barata Ribeiro, médico, 1894, porque a Constituição de 1891 previa somente notável saber, e não notável saber jurídico. Mas aí, naquele período de transição da República das Espadas, de Floriano Peixoto para Prudente de Moraes, algo acontece e eles barram o nome de Barata Ribeiro. Ali está o único registro histórico, portanto, eu acredito que Jorge Messias não vai integrar esta galeria. Eu ainda não acredito que o nome dele será recusado. Acho que, se de fato não tiver número, o Pix não cair na conta do Alcolumbre, no sentido figurado, no ano que vem, 2026, teremos a sabatina. Eles vão empurrar. Nessa busca de apoio para sua nomeação, Messias vai almoçar amanhã com integrantes dos partidos PL e do Partido Novo. Silvio, a gente ouviu o Silvio agora, Augusto. O Silvio tem razão, né? Eu lamento o seguinte, o Senado, o Congresso, frequentemente percebe a força que tem e não usa esse poder para, por exemplo, aprovar a anistia ampla, geral e irrestrita. Ao longo da história, todo presidente que bateu de frente com o Congresso não terminou o mandato. Surgiu disso aí, por exemplo, a tal maldição dos 40. Os 3 presidentes que assumiram com menos de 50 anos não terminaram o mandato. Jânio, Jango, o terceiro foi Collor. Eles não conseguiram terminar, porque você tem ainda aquela idade que não tem tanto juízo para governar um país como o Brasil e bate de frente com o Congresso. E eles dançaram por isso. O Lula não consegue construir a maioria. Ou ele compra votos, ou ele faz a barganha de ministérios. O PT não tem força, nem talento para formar a maioria. Eles não conseguem. Eu acho também que vai acabar dando Messias. Aí porque também, de novo, é o mato e a capoeira. Tanto faz. Você vai pegar um ou outro. O Congresso, o Senado vai continuar desempenhando o mesmo papel lamentável que tem desempenhado nos últimos anos, e espero que o próximo Senado, que vai ser renovado mesmo na próxima eleição, tenha mais dignidade e pense mais no Brasil quando percebe que não é difícil você formar uma maioria contra o PT ou um governo do PT.